qualidade, por quê? Porque a bola batia e voltava. Então ele foi bem reativo e não tentou fazer uma marcação mais na frente. No segundo tempo, não. Aí nós jogamos a favor do vento. Eu tirei o jogador de meio campo, que negocia mais a bola, para botar mais velocidade. Então adiantei um pouco mais a equipe, botei velocidade, principalmente em cima do lateral direito, que já tinha um cartão amarelo. O Verão é um jogador veloz. Puxei o Dudu para dentro para poder abrir espaço para os laterais. E tirei o Adriano, Luiz Adriano, porque ele vem de um futebol onde ele jogava 20, 25, 26 jogos por ano. Nós estamos acabando de fazer uma pré-temporada. E de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Então, começou o campo a ficar pesado. Então, o jogo está decidido, tirei o jogador fora para evitar qualquer tipo de problema, que ele já vem com o histórico dessa coisa. Então, evitei isso para a gente preparar ele melhor para o próximo jogo. O Zé Rafael tem entrado bem como segundo volante, é um jogador muito versátil, ele joga tanto como segundo volante, como joga pelo lado, como joga por dentro no lugar do Lucas Lima. Então, acho que foi tudo muito bom no segundo tempo. Eu não vi assim o Ituano com nenhuma possibilidade de ganhar o jogo. O Vinícius fez um trabalho, está fazendo um trabalho muito bom, né? Trouxe o Ituano de uma série para outra, subiu com o Ituano, mas ele sabe que é um campeonato mais difícil esse agora, então ele sabe a posição que ele deve ficar. Mas é um trabalho que a gente tem que enaltecer, porque ele vem há, acho que 1 ano e pouco, 2 anos, não é isso? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio fazendo um trabalho e já com resultado. Então isso é muito legal. É um jovem de qualidade, é o time dele. Uma coisa que é legal, não é time de porrada. São jogadores altos que jogam duro, mas não é time de covarde, de pancada. Né? Isso é muito bom para o futebol. Então está de parabéns ele, nós ganhamos porque merecemos, aí está de parabéns. Vanderlei, você sabe que no futebol, todo dia você tem que provar alguma coisa. Você, todo mundo fica se provando. E hoje a grande questão do torcedor palmeirense era, será que essa molecada vai aguentar? Porque assim, uma coisa é Florida Cup, outra coisa é Paulista valendo. Então eu quero ver a sua avaliação dos moleques que entraram, do Gabriel Menino, Gabriel Veron, o que você pode dizer deles? Porque ficou sempre isso na... E agora? Agora é para valer. Cara, eu gostaria que não fosse assim, né? Mas infelizmente é assim, né? Vocês querem que um menino, vamos colocar você, né? Com 19 anos, estreando na Globo, tendo que fazer uma reportagem com o Pelé. Né? Então, vocês querem que o menino de 19 anos já esteja totalmente preparado para jogar um jogo. Não, ele vai se acostumar, ele vai devagarinho. O que eu falei para ele, assim para ele o seguinte, olha, faz o simples. Que o simples vai dando confiança a você pegando confiança dentro do campo. Daqui a pouco você está chutando, está fazendo jogada de efeito e jogando. E a outra coisa, jogar futebol é se divertir. As pessoas confundem jogar futebol com muita responsabilidade tática, esquece que futebol é um divertimento. Você tem que fazer coisas diferentes, tem que jogar futebol, tem que fazer coisas diferentes. E essa é a nossa grande característica que nós estamos perdendo. Então eu falei para ele, vai em campo e faz algumas coisas, faz o que você achar que tiver que fazer com responsabilidade. Eu sempre digo assim, é uma irresponsabilidade com responsabilidade. Né? O futebol é irresponsável, mas com a responsabilidade que o cara tem que saber que ele está jogando um jogo que vale alguma coisa, que vale campeonato. Então eu sempre procuro falar isso para os meninos, não só para o Gabriel. Falei para todos eles, para o Patrick, para todos eles. Entendeu? Então acho que foi uma apresentação muito boa, mas ele ainda está distante e vocês vão cobrar muito. Daqui a pouco ele vai ter uma partida ruim, pô, já não está jogando nada, já era promessa, agora não é mais nada. E tudo isso tem que ser administrado com calma, entendeu? Ô, Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco a respeito de agora 2 jogadores experientes. Nós vimos hoje o Lucas Lima, né, se destacando, gol marcado e até com algumas assistências. E nessa curta, ainda é uma curta temporada, teve a pré-temporada lá na Flórida e agora esse início. O que você sentiu de mudança dele no seu trabalho com ele? E sobre o Felipe Melo, que foi testado nesse jogo, né, um jogo com o Campeonato Paulista, mais uma vez como zagueiro. O Felipe ele já está começando a entender a posição. Você pode ver que ele já tem uma leitura diferente da posição. Ele já está dominando a posição. É outra coisa que quando terminou o jogo, eu encostei nele. Eu falei, e aí, como é que terminou o jogo? Como você terminava com a jogada no meio de campo? Eu falei, porra, estou totalmente preparado para outro jogo. Por quê? Ele deixou de correr 50%, 60% daquilo que ele corria no meio campo. Então ele passou a ter uma faixa de campo menor. E ele tem qualidade física e técnica. Então, tem um combate direto muito bom, então a tendência dele é ele vai errar. Mas não só o Felipe que erra. Zagueiros erram, né? Vai jogar contra atacantes de habilidade. Então, vai acontecer de ter um erro, mas eu vejo ele com
possibilidade de crescimento, entendeu? E o Lucas Lima é o seguinte, eu não me preocupo com a parte técnica dele, não. Acho que ele tem uma qualidade muito boa. O que me preocupa é que eu tenho que fazer com que as pessoas vejam ele participativo dentro do campo com intensidade. Tomando porrada, dividindo, chegando e usando a qualidade, mas tem que participar. E ele tem sido intenso, tem sido um jogador que tem buscado o jogo, sofrer falta, faz falta, participa do jogo. Então esse é o Lucas Lima que eu quero ver. É diferente, entendeu? A qualidade vai aflorar naturalmente nele. A hora que surgir a possibilidade, ele tem que usar o talento, ele vai usar. Mas só que ele precisa de participar, porque as pessoas olham para ele, né? E não veem ele da maneira como gostaria de ver. Existe uma diferença do Lucas Lima para o Alex, que era a mesma situação. Todo mundo achava que era o Alex Sotan, né, mas pessoal, Alex Sotan. Cara, o Alex era um jogador que participava do jogo intensamente, mas com inteligência. Ele não se desgastava dentro do jogo. Se desgastava onde tinha que se desgastar. Entendeu? Então ele tocava a bola no meu campo. Eu falei pro Lucas, no meu campo toca a bola. Ah, o cara pegou, não custa nada você combater o volante. Não é obrigação de marcar o volante. Você pode ver quantas bolas ele recebeu nas costas do volante. Que a obrigação é do volante marcar ele, não ele marcar o volante. Mas ele pode voltar um pouquinho para negociar a bola. Então, é todo um processo novo, né? Para eles, né? Então, acho que tá saindo bem. Vanderlei, você sempre foi um cara aqui, por favor. Aqui, ó. À sua esquerda, aqui. Não é que esse porra tá falando alguma coisa que eu não estou entendendo nada. Ô Vanderlei, você sempre foi um cara... Eu só estou assim porque eu brinco com ele já há bastante tempo, né? Desculpa. Você sempre foi um cara muito direto. Na sua opinião, o primeiro tempo, dá para dizer que foi um primeiro tempo chato, assim, sonolento, meio chato de ver? E como é que foi a conversa ali no vestiário para mudar tanto assim para o segundo tempo? Como foi o direto, você é chato, hein? Pô, eu acabei de falar, cara, é que você tem que ter a leitura do jogo. Se você pegar e ler o jogo, você vai ver que a leitura do jogo se apresentou para aquilo ali. O que você queria? Que eu tivesse contra o vento, que eu arriscasse adiantar minha linha de meio campo até a linha central do meio campo, adiantasse os volantes e qualquer chute dele seria um contragolpe. O que você queria que eu arriscasse dessa forma? Queria levar o jogo com segurança e sabendo que eu tinha mais 45 minutos para ganhar o jogo. Então, em vez da pergunta se estou chato, acho que foi uma estratégia de jogo, uma estratégia que eu usei nos 45 minutos iniciais, negociando o jogo de acordo com aquilo que o Ituano negociou comigo. No segundo tempo, você pode ver que de imediato eu venho com um time mais veloz. Por quê? Porque a velocidade, o vento passou a ser o quê? A meu favor. O Ituano tinha dificuldade de sair jogando, como eu tive a dificuldade no primeiro tempo. Então, desculpa, em vez de achar o jogo chato, eu acho que o jogo não permitiu que fosse diferente no primeiro tempo. O segundo tempo foi totalmente diferente, entendeu? Vanderlei, tudo bem? Parabéns pela vitória. Queria te ouvir sobre Gustavo Scarpa. Como você recebeu essa notícia, né, da negociação não ter avançado? Como foi o bate-papo com ele para que ele fosse relacionado, ficasse no banco? E sobre o Rafael Veiga, que é um cara que está jogando ali um pouco mais pelo lado do campo e que vem de algumas críticas já da torcida desde a última temporada. Ele é um cara imprescindível no seu elenco ou ele pode eventualmente ser incluído numa negociação do Rony, do Atlético Paranaense? Você conta com ele? Ele faz parte dos seus planos? Cara, eu tenho um elenco, né? E o elenco eu tenho que estar à minha disposição. O Rafael está jogando fora da posição dele. A posição dele é onde está jogando o Lucas Lima. Então, o Scarpa, na conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, se não acontecer a tua transferência, você volta para o elenco. Porque ele está dentro do elenco, ele não foi descartado do elenco. Tá certo? A mesma coisa é o menino Matheus, se não der nada, ele volta para o elenco, porque eles pertencem ao clube. Então, essa conversa já foi feita. Então, não vou descartar o Rafael de jeito nenhum, porque ele é um bom jogador e eu estou sacrificando. Tentando achar um jeito que eu possa colocar ele e o Lucas Lima jogando para ver o que acontece. Só que ele tem a dificuldade de jogar do lado do campo para vir para dentro para negociar uma bola. Então, o tempo, né? Com tempo, com calma, talvez um outro jogador, talvez ele venha disputar uma posição com o Lucas Lima por dentro, mas ele vai ser um jogador imprescindível porque ele tem muita qualidade, é um jogador fisicamente muito bom e tem muita qualidade técnica, né? Então, não vou, com todo respeito, as críticas, eu as respeito, fazem parte do nosso trabalho. Agora, não é porque criticou que eu vou chegar, Rafael, está fora, acabou com você, não existe isso aí. Ô, Vanderlei, boa noite. Até um pouquinho em cima disso aí, da formação do sistema ofensivo, você tem várias opções do meio campo para frente, principalmente, né?
O Dudu tem escalado ele principalmente pelo lado direito do campo. Agora, ali fora, o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, chegou a admitir publicamente em entrevista a negociação pelo Rony, disse que o Anderson Barros foi para Curitiba negociar. Numa eventual chegada de algum reforço também, reforçar ainda mais a beirada de campo, você pode, eventualmente, em alguma situação de jogo ou contra algum adversário específico, usar o Dudu na meia? Não, ele não tem a qualidade de jogador de meio campo. Ele é driblador, ele é habilidoso, ele não é técnico. O jogador de meio campo é técnico, né? Jogador que faz a bola chegar, que faz a bola chegar na frente. Ele é um jogador habilidoso de condução de bola. Vamos dizer assim, como o Edilson. Jogador que, tanto é que o Edilson era meio campo e eu adiantei o Edilson como um atacante. Por quê? Porque ele é um jogador habilidoso que vai para dentro do gol. O que eu estou pedindo ao Dudu é o seguinte, mas não vou falar não. Não, agora que eu me lembrei, porra, eu vou falar pra quê? Mas domingo tem jogo, porra. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Se você me permite, queria fazer 2 perguntas. Primeiro, é claro que vencer estava nos planos do Palmeiras, né? Afinal de contas, o jogo valia 3 pontos. Vencer estava nos planos, obviamente, o jogo valendo 3 pontos. Mas vencer tão bem assim, com goleada, fora de casa, o jogo, como você falou, teve vento, teve chuva, estreia de meninos até e tal. É mais do que uma boa arrancada no campeonato e passa a ser um indício de que o trabalho, esse início de trabalho está sendo muito bem feito e os jogadores estão entendendo o que você está passando para ele? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se você puder responder na sequência, o próximo jogo, o Palmeiras vai ter, né, ao longo da temporada, um gramado com grama sintética e tal. Queria saber como é que você avalia isso, você já passou por esse tipo de situação, como é que você está vendo essa grama sintética no ar? Vamos deixar a grama sintética para quando chegar, cara. Não vou esquentar minha cabeça antes. Mas eu já falei sobre isso já. Se você perceber, certo, e entender, eu vou ter mais jogos na grama natural do que na grama sintética. Então eu não posso abdicar da grama natural. Então eu vou treinar no estádio para eu me adaptar. Mas não quer dizer que eu vá só treinar na grama sintética, porque eu tenho jogos, principalmente de Libertadores, onde eu vou jogar na grama natural. Então eu tenho que ter esse meio termo, entendeu? Eu respondi a primeira. E a primeira foi com respeito a... Cara, assim, eu sou bem prático, nós jogamos bem, tivemos segurança, soubemos, dentro da pergunta que ele fez, administrar muito bem o primeiro tempo, a gente não correr risco e tentar o jogo no segundo tempo com velocidade. Mas se nós perdemos domingo, as perguntas já vão ser totalmente diferentes, cara. Ganhou o primeiro jogo, já não ganhou o clássico e não sei o quê. Nós temos que trabalhar para ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato, nós temos uma sequência de jogos. Na minha cabeça, tá eu terminar o turno, essa primeira fase, primeiro colocado. Eu vou brigar pela primeira colocação. Por quê? Porque a primeira colocação me dá vantagem de eu jogar em casa os jogos, que é um jogo só, né? Então eu tenho que correr atrás disso aí. Mas como eu vou brigar, outros vão brigar também. Então eu não estou feliz demais, né? Porque senão tem que ter calma. E nós temos já um clássico no domingo que a gente tem que se preparar bem para o clássico. Um rival forte, que joga bem, que tem um treinador buscando seu espaço também, que chegou ao São Paulo ano passado bem no finalzinho. Então tem que ter calma. Luxemburgo, boa noite. Queria te perguntar sobre esquema de rodízio, se você pensa alguma coisa com jogos, né, quarta, domingo, você pensa poupar jogadores, fazer novos testes, sei que não é tão teste já valendo o Campeonato Paulista, e também, aproveitando a segunda pergunta, é sobre aqui você jogou em Itu fora de casa, mas jogou com a maior parte da torcida. Você vai ter que jogar alguns jogos também, né, inclusive contra o São Paulo pela troca da grama, fora de casa lá em Araraquara. Gosta de jogar no interior, você que, né, é um cara do interior aqui também, conhece bem o interior, né, embora seja carioca. Mas como é esse fato de jogar fora de casa, mas ter esse apoio da torcida do Palmeiras no interior? Em 2004 eu fui campeão brasileiro jogando 8 jogos do Santos fora de casa. Perda de mando de campo. Nós jogamos em Rio Preto, São José do Rio Preto. 8 jogos. Então você tem que estar preparado para ganhar, independente de onde você vai jogar, né? Eu acho isso totalmente normal. Você ter que vir jogar aqui, ter que jogar em outro lugar. A torcida vai comparecer, não vai comparecer. Acho que está dentro tudo que você falou, está dentro do contexto do futebol e nada disso assim me assusta. Acho que é tudo bem normal. Meu camarada, eu sou. Aí você, assim, muita gente, né, usa muito o termo ultrapassado, né, cara? E eu permito que meus jogadores até possam analisar isso aí. Camarada, eu quero meus jogadores incomodando um ao outro. Eu quero que o repórter, segundo o repórter, que eu te incomode para te ganhar a tua vaga.
como jornalista. Ele tem que te incomodar, fazer uma matéria diferente, fazer alguma coisa diferente, te incomodar. E no futebol não é diferente. Vou ter um time titular, vou rodar alguma coisa que é normal, alguém vai cansar. Mas eu quero que encoste no rabo um do outro lá para poder ganhar a vaga um do outro. Senão vai ficar muito fácil, confortável. Se eu estou tranquilo, eu sou o dono da posição, e aí, não acontece nada? Certo? Então é o seguinte, mesmo você daqui, ó, se você não fizer uma matéria muito boa, o teu diretor está lá, ó, editor, não, vou tirar você e botar outro, meu cara. Corre atrás de alguma coisa boa, traz alguma novidade aí pra gente aí. E funciona na de vocês e funciona na nossa. Então eu não vou fazer rodízio, todo jogo diferente, Já falei com os fisiologistas que é bem diferente. Eu prefiro colocar um craque dentro do campo com 30% de possibilidade de jogo, preparado para o jogo, de colocar um outro que não vai me resolver o problema. Esse de 30% que ele vai entrar, ele vai meter a bola lá para dentro na hora que chegar a bola para ele. O outro eu não sei se vai colocar. Então eu prefiro botar o poste lá para resolver, cara, entendeu? Então é bem diferente, eu penso um pouco diferente. Eu penso em ganhar jogo. Para ganhar jogo eu tenho que ter os melhores dentro do campo de jogo. E o revezamento, com toda assim, minha experiência, ele é entre 30% no máximo da equipe, 30% a 40% estourando. E só que esses jogadores não vão para casa. Se eu tirar alguém porque eu senti que eles estão um pouquinho estafados, eles vão para o banco, sabe por quê? 45 minutos não mata ninguém. Eu agora na Flórida da Copa eu dei demonstração disso. Nós treinamos de manhã, de tarde e jogamos à noite. E aí, está todo mundo vivo. É que as pessoas ficam muito assim, que é modernidade, então tem que ter rodízio, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, tem que ter um time. O torcedor tem que saber que tem um time, e aquele time que ele confia. E tem que ter um elenco. O elenco que você vai usando. E geralmente, pelo tempo, pela bagagem, o elenco gira em torno de 28 jogadores, 25 jogadores, mais os juniores, mas rodando o time, você vai ver que não vai passar de 15 a 16. Vai girar sempre em torno de 15 a 16 jogadores, não é muito mais do que isso. Obrigado? Tá bom. Aí, não. Pode deixar tudo. Calma aí, irmão. Desculpa aí. Pode puxar daí, ó. Puxa daí. Puxa aí. São Paulo, pô. Tá parecendo. Nossa, São Paulo, pô. Cara, o que é batatinha, carequinha? Só aumentei um pouquinho, né, professor? Um pouquinho, caralho.